boa tarde, telespectadores da TVI. Está começando mais um programa Telescópio. Hoje, segunda-feira, 22 de novembro de 2004. Estamos tendo a satisfação de receber duas personalidades de Itapetininga, duas pessoas ilustres que muito honram aqui a nossa TVI. Nos nossos estúdios estão o historiador Cesário Leonel, que já tem um livro escrito, escritor também, está aqui para bater um papo com a gente, e também o Dr. Valdomiro Benedito de Carvalho, que é mais conhecido como Chuca, também está aqui ao meu lado para bater um papo com a gente. Eu começo esse programa dizendo boa tarde aos meus convidados. Tudo bem, Dr. Chuca? Tudo jóia? Boa tarde, a ilustre entrevistador aqui, Fábio, nosso amigo de longa data por parte de pai, e cumprimento aqui a Canal 21 pelos interessantes programas que tem feito aqui, interesse bastante de Itapetininga, que a nossa população pode ficar atenta às notícias aqui do Canal 21, que está sempre por dentro de tudo que acontece aqui na nossa terra. Parabéns a vocês todos. Obrigado. Cesário, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos telespectadores da TVI. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar do programa. É sempre uma emoção muito forte, uma alegria muito grande de poder participar com vocês aqui. As pessoas comentam com você, Cesário, quando você participa aqui ou não? Comentam. Seus inclusive, amigos. Agora há pouco tempo, me abordaram na rua para falar a respeito do programa do Hélio Rubens, a Berlinda. Eu pude participar do segundo programa, que foi teve a participação do Dr. Edson Batista. Então, me abordaram na rua perguntando a respeito do programa, falando, né, a respeito do programa. Interessante, eu faço um esclarecimento aos nossos telespectadores aqui. Bom, em primeiro lugar, acompanhem a programação da TVI. É muito importante destacar programas de excelente nível, como, por exemplo, o Esporte Vida, Futebol Debate. Temos também o Berlinda, um capítulo especial aí de dedicação ao Berlinda, que tem mostrado programas de altíssimo nível. Ontem eu tive a honra de participar do programa do Hélio Rubens. Nós tivemos um espetáculo de programa que foi a participação do deputado Panunzio, né? E eu acho que compensa, eu acho que vale muito a pena para o nosso telespectador conferir as reprises. A TVI homenageia sempre, procura homenagear você, telespectador, além da nossa programação, hora ao vivo, hora gravada, nós temos as reprises para você que tem horários incompatíveis com a nossa programação, você pode conferir as reprises aí na sua TVI. Então confira programas de excelente nível, é a TVI lutando por você, se projetando cada vez mais em prol da sua aprovação telespectador. E eu começo esse programa, acima de tudo, lembrando os telefones para você participar. 3373-4017, 3373-5295, mas não é só, tem também e-mail. Você pode se comunicar conosco, fazer perguntas, comentários através do telescópio, sem acento, obviamente, porque é e-mail, endereço eletrônico, telescópio@tvi21.com. Para nós sempre é um prazer receber o seu telefonema, os seus comentários, enfim, participe. O programa é feito para você, telespectador. E eu lembro também nossos patrocinadores, Rede Pão de Mel de Supermercados e o Colégio Objetivo, né? Então vamos começar esse bate-papo aí, o Dr. Chuca. A primeira pergunta tradicionalíssima feita ao senhor. O Cesário já participou várias vezes, por isso é que eu vou direcionar um pouquinho mais para o senhor esse programa. É a sua história de vida, conta um pouquinho para nós onde o senhor nasceu, como é que foi a sua trajetória ao longo desses anos aí, que o trazem aqui ao nosso estúdio aí da TVI. Bom, minha trajetória já é um pouco longa, graças a Deus. Nasci aqui em Itapetininga mesmo, na Rua Silva Jardim, e estudei grupo escolar aqui no Abílio Fontes, e depois fiz o colégio no primeiro ano. Como não tinha colégio aqui, eu fui para o Colégio do Estado em São Paulo. Em seguida foi criado o colégio no Instituto Peixoto Gomide e eu vim e terminei o colegial aqui. Como naquela ocasião faculdade de Direito só existia em São Paulo, ou melhor, nas capitais do estado, eu fui tentar isso aqui, conselho de papai, fui tentar em Curitiba.
e fui bem sucedido lá, e fiz o curso em Curitiba. Posteriormente vim advogar aqui em Itapetininga, e hoje eu sou o decano dos advogados em atividade aqui em Itapetininga. Qual que é o número da sua OAB? É 9.210. O Walter, meu filho, que é advogado também, já é 120 mil e qualquer coisa. A minha é 197.707. É. E digo mais, hoje já está na casa dos 230 mil. É. Impressionante como esse número Nem não para, fala. né? Nós éramos aqui, quando eu iniciei, eram em 11 advogados. Zé Ozzi, Plínio Ribeiro, Zé Leonel, depois, posteriormente veio o Zé Leonel, enfim, Jango Mendes, seu Otto, e assim vai. Hoje sou eu que estou em último lugar ou primeiro lugar aí. Mas além da Faculdade de Direito, o senhor cursou outras universidades também, né? Aí eu fiz aqui Comunicação Social na FKB, e posteriormente eu fiz também Administração de Empresas na Associação de Ensino de Itapetininga, do OSCE. Então, são 3 títulos. Mas que objetivo o senhor tinha? O senhor sempre quis ser advogado mesmo, né? Sempre quis ser advogado, mas é bom você conhecer mais a respeito de tudo que deste mundo. Eu sou interessado e tinha oportunidade aqui em Itapetininga, tinha as faculdades, e também havia uma facilidade que ainda hoje há. Você tendo um diploma superior, você às vezes fica sem exigência de certas matérias em outro curso. Então fica mais folgado, mais simples você fazer um outro curso superior, porque já é formado em certas matérias. Então eu aproveitei e fiz aqui essa curso superior de administração de empresas e comunicação social. Foi muito interessante, você aprende bastante, né? Com certeza. O Dr. Chuca está sendo super modesto aí com os nossos telespectadores, ele tem um currículo extenso. Eu vou tentando explorar isso ao longo do programa, que ele está bem tímido aí, sentadinho ali. Mas deixa eu trocar uma ideia com o Cesário. Cesário, queria que você aproveitasse a sua presença aqui, contar todas as novidades para nós, o lançamento do seu livro, como é que foi, enfim, a repercussão disso, as exposições, Júlio Prestes, como é que foi tudo isso aí? Graças a Deus foi tudo bem, Fábio. O lançamento do livro, ele superou as expectativas, né? Foi o primeiro livro que a gente lançou, então nós não sabíamos o que ia acontecer. E aí nós nos reunimos com a editora, e a editora fez algumas projeções a respeito de como é que devia acontecer, o que devia ser feito. Então, eu acho que superou todas as expectativas, né? Nós tivemos aí mais de 150 pessoas no lançamento do livro, foram 500 volumes publicados para serem distribuídos aqui em Itapetininga. Eu ainda tenho alguns volumes comigo, né? Alguns volumes estão na Livraria Nobel, é a livraria que está distribuindo o livro aqui em Itapetininga, mas nós estamos com poucos volumes agora, né? De maneira que eu estou fazendo contato com alguns empresários em Itapetininga, de maneira que esses empresários eles estão adquirindo alguns volumes e oferecendo graciosamente para algumas instituições. Então, por exemplo, o asilo, a Casa da Criança, a Casa do Adolescente, quer dizer, essas instituições que são filantrópicas, né? Eu gostaria de estar distribuindo o meu livro para todas elas. E, além disso, as escolas públicas de ensino médio, são mais ou menos umas 40 escolas, né? Incluindo aí as oficinas pedagógicas e as bibliotecas, né? Municipal, inclusive. Então, esses empresários é que estão adquirindo os livros e oferecendo gratuitamente para essas instituições, né? Então eu tenho a impressão que esses 500 volumes eu já liquidei, né? Eles foram vendidos mais de 300, quer dizer, são poucos os que estão faltando agora para terminar essa quantia. E aí nós estamos então aguardando brevemente um patrocínio para a publicação de mais 1000 volumes. Essa que é a nossa ideia, né? Nossa perspectiva de estar produzindo 1000 volumes para distribuir em toda a região, aí fora de Itapetininga, né? Mas foi tudo bem, nós tivemos 2 exposições.
Teve no Centro Cultural, né? Isso, a primeira exposição foi no Centro Cultural, logo após o lançamento do livro. E é interessante, Fábio, a gente observar o seguinte, que o Centro Cultural, ele é um espaço em que os visitantes são pessoas que têm clara a definição do que pretende. Então, por exemplo, a pessoa vai para o Centro Cultural porque ou ela sabe que está acontecendo o evento lá, então por isso ela vai, ou porque tem alguma coisa que ela sabe, que ela conhece, que atrai a presença dela para o Centro Cultural. Agora, o segundo espaço que nós tivemos, a segunda exposição, foi no shopping Itapetininga. Ali, o espaço ele é muito mais público. Então, é interessante você observar as pessoas que estão passeando pelo shopping e que, portanto, não têm nem ideia de que aquela exposição está sendo apresentada. De repente, eles param, né, veem toda a exposição, fazem perguntas a respeito, entende? Então, ali o shopping foi realmente um espaço muito mais público e atraiu muito mais a atenção das pessoas. Mas, de qualquer maneira, os dois eventos foram importantes e foram bem sucedidos. Eu vou aproveitar a presença do Dr. Chuca aqui. Eu acho que nós temos várias coisas para nós conversarmos dentro dessa vida tão atribulada que o senhor teve, uma vida tão movimentada, né? Mas eu vou aproveitar a presença do Cesário aqui, Dr. Chuca. Vamos intercalar isso aí. O senhor acredita que, perdão, Itapetininga foi vítima de uma retaliação por parte de Getúlio Vargas? Eu acredito que sim, porque Itapetininga sempre foi uma cidade de progresso, conhecida como terra das escolas, e posteriormente a subida do presidente Getúlio Vargas em 1930, dali para cá, Itapetininga mais ou menos estacionou nesse sentido. Inclusive perdemos na escola de farmácia, que nosso amigo Cesário está abordando, escola de farmácia que estava com o prédio pronto para aumentar, porque a escola já funcionava há alguns anos aqui, então estava aumentando. Aí vai daí o governo federal caça a autorização para funcionamento da escola, e daí para cá, escola superior nenhuma veio para Itapetininga. A não ser depois que a Associação de Ensino e a Fundação Carnegie Bazarian, entidades particulares, tomaram a peito esse setor, e hoje Itapetininga conta com várias faculdades aqui. Mas do governo, do poder público, Itapetininga não recebeu nada a respeito de ensino superior. Eu acho que houve o início dessa questão foi com o presidente Getúlio Vargas, infelizmente. Foi uma questão contestada por você, né, Cesário? O meu trabalho, Fábio, ele estava voltado para a escola de farmácia no que diz respeito à historiografia. A princípio, queria só levantar a história da escola porque estava se perdendo. Mas na Uniso, na Universidade de Sorocaba, onde eu desenvolvi o curso de mestrado, o próprio orientador me disse o seguinte: olha, Cesário, você deveria deixar a história da escola de farmácia como um pano de fundo para você investigar essa questão, que é uma questão que diz respeito ao Brasil todo, a briga que você puxa aí no seu trabalho entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Né? Quer dizer, é um período da história do Brasil que é conturbado, que tem um monte de autores e textos escritos a respeito. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a história da escola de farmácia como pano de fundo, do modo como o meu orientador pediu, e pesquisei, então, a relação Getúlio Vargas e Júlio Prestes. E aí eu chego à conclusão que, com relação à escola de farmácia e odontologia de Itapetininga, não houve retaliação do Getúlio Vargas. Né? Por que eu chego nessa conclusão? Porque o Getúlio Vargas, quando assumiu o poder em 1930, ele autorizou, logo em seguida, em 1931, o funcionamento do ginásio de Itapetininga, aos moldes do Pedro II do Rio de Janeiro, porque na época
o único ginásio que existia no país era o Pedro II. Quer dizer, as capitais já tinham ginásio também, mas para você entrar numa faculdade, você precisava fazer o ginásio ou lá no Pedro II, no Rio de Janeiro, ou numa das capitais, e depois você se deslocava ao Rio de Janeiro e fazia um exame de validação para depois entrar na faculdade. Então a coisa era centralizada no Rio de Janeiro. E a partir do Vargas a coisa meio que dispersou, né? Então não só as capitais passaram a ter o ginásio, mas cidades do interior também. Então eu tenho a impressão que se o Getúlio Vargas quisesse naquele momento retalhar a cidade, ele já impediria o funcionamento do ginásio, que era a porta para o ensino superior. E no entanto, em 1931 ele autorizou o funcionamento do ginásio. Então eu chego à conclusão que ele não retalhou a escola de farmácia em função também do decreto que ele assina cassando o reconhecimento federal da escola. Esse decreto, ele faz referência a um outro decreto, né, que é aquele que dá condição de ele cassar o reconhecimento federal. Então, quando você procura esse decreto anterior, existe um artigo que diz o seguinte, que as escolas, nessa condição de terem o seu registro, o seu reconhecimento federal cassado, elas podem pleitear novo reconhecimento. O que significa dizer que a cassação do reconhecimento federal da escola não significava o seu fechamento. A escola poderia continuar funcionando e pleiteando novo reconhecimento federal. Mas os sócios da escola, porque ela era uma instituição particular, né, resolveram, então a própria congregação resolveu que as atividades deveriam cessar, né, mesmo porque naquela época haviam duas instituições na cidade que estavam precisando também de melhorias, que era a Escola de Comércio e também o próprio ginásio de Itapetininga. A escola de farmácia, quando fechou, foi em 1937, então o ginásio de Itapetininga já estava com 6 anos, né? E precisava de instalações novas, de equipamentos novos, laboratórios novos. Quer dizer, então, como a faculdade de farmácia, em 1937, contava com poucas matrículas naquele ano, portanto, não havia condições financeiras de manter a instituição, eles resolveram, a congregação resolveu fechar a escola de farmácia e colocar no prédio, então, o ginásio de Itapetininga e anexar o colégio comercial, a escola de comércio, entendeu? Porque aí essas duas instituições se beneficiaram das instalações e puderam continuar seus cursos. A escola de farmácia, na época, então, ela se tornou inviável. Não havia condições financeiras de manter os cursos, né? A escola. Entendeu? Por isso que eu acho que o Getúlio Vargas não teve nada a ver com o fechamento da escola. Agora, no meu livro, ao final, nas considerações finais, eu levanto esse problema de novo. Quer dizer, se não houve retaliação com relação à escola de farmácia, por que é que nós somos conhecidos hoje como o ramal da fome? Né? Então, é um questionamento que eu faço, inclusive esse questionamento está no subtítulo do meu livro, Retaliações de Getúlio Vargas à Terra de Júlio Prestes. Quer dizer, nós tivemos o algodão, fomos o segundo produtor de algodão do estado de São Paulo, o algodão desapareceu. Nós não conseguimos energia elétrica de qualidade, a energia elétrica parou em Morro do Alto. Né? Quer dizer, tivemos o 5º Batalhão, sumiu o 5º Batalhão. Então, aí começa um pedacinho de retaliação. Então, quer dizer, são questionamentos que eu faço e que nós precisaríamos, então, de novas pesquisas, não é verdade? Para poder levantarmos essas histórias, para podermos afirmar se houve, de fato, a retaliação ou não. Cesário, daqui 200 anos, nenhum de nós estará mais presente. Se Deus quiser. Tomara a Deus. Onde é que as pessoas vão buscar esses arquivos? Onde é que você foi buscar esses arquivos? O que é que nós estamos deixando aí para as gerações vindouras aí com relação à história de Itapetininga? O Fábio, são dois aspectos que tem a sua pergunta e me permita subdividir aí dois aspectos por causa do seguinte. O primeiro assunto, a primeira questão é o meu trabalho de pesquisa. Eu ofereci a minha dissertação de mestrado para todas as instituições acadêmicas escolares de Itapetininga. E, infelizmente, nenhuma delas adquiriu o trabalho, porque eu não estava vendendo o trabalho comercialmente, estava vendendo xerox, né?
Então eu não podia simplesmente xerocar o meu trabalho e entregar essas instituições, porque são mais de 400 páginas. O trabalho acadêmico, ele mostra muito bem como é que eu fiz as pesquisas, quais os locais onde eu procurei as informações. Quer dizer, é um trabalho que foi considerado na Uniso como um trabalho de base, uma monografia de base, para aquelas pessoas que pretendem fazer um trabalho parecido. Então, se você pretende, por exemplo, fazer um trabalho a respeito de uma instituição, e não precisa nem ser uma instituição escolar, né? Uma instituição qualquer, você procura no meu trabalho, então, as informações de como é que eu fui desenvolvendo a pesquisa, como é que eu fui procurando informações para poder montar o quebra-cabeças, né, que foi a história da Escola de Farmácia e Odontologia de Itapetininga. Então, esse é um primeiro aspecto. Eu acho que as escolas, em especial as escolas de nível superior aqui em Itapetininga, deviam ter esse trabalho em mãos para poder oferecer aos professores que pretendem fazer trabalhos de dissertação, de mestrado ou tese de doutorado, né, que poderiam estar, então, consultando o meu trabalho. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o que eu chamo realmente de historiografia, porque daqui a 200 anos, na verdade, as pessoas podem muito bem querer saber a respeito da Escola de Farmácia Itapetininga, né? Então, existiu a escola, não existiu, mas o que aconteceu, por que ela surgiu, né? Por que eles resolveram criar uma escola de farmácia e não uma faculdade de medicina, ou uma faculdade de direito, não é verdade? Por que foi uma escola de farmácia, né? E por que era uma instituição particular? Por que eles não reuniram a força política de Itapetininga? Na época era a família Prestes, era uma força nacional. Fernando Prestes era conhecido nacionalmente, né? E Júlio Prestes foi conhecido internacionalmente, conhecido e reconhecido. Por que eles não reuniram essas lideranças políticas e não exigiram uma escola pública naquela época? Você entendeu? Por que é que a escola de farmácia teve problemas, mesmo depois de ter sido reconhecida pelo Estado? Ela foi reconhecida pelo Estado de São Paulo, teve problemas. Por que é que ela foi acusada de venda de diplomas? Você entendeu? Quer dizer, esses questionamentos, eles não podem ser mais respondidos pela memória das pessoas que lembram da história. Então, de repente, o meu livro, ele é um documento que mostra para você a verdade dos fatos, daquilo que realmente aconteceu. Então, fica muito difícil alguém nas ruas, por exemplo, de Itapetininga, né, não precisa ser nem há 200 anos, mas hoje mesmo, começar a dizer por aí que o Getúlio Vargas mandou fechar a escola de farmácia. E nós sabemos hoje que não foi bem isso que aconteceu. Então, o meu livro, ele se torna importante sobre esse aspecto, de que ele preserva a história, né? E agora, é claro que quando eu publiquei o meu livro, eu, inclusive, fiz um pedido, obviamente, para os leitores, as pessoas que vão ler o meu livro, para que colaborem, não necessariamente comigo, mas com a história da cidade, no sentido de que critiquem as minhas colocações. Aquilo que é documento não tem como você questionar, né? Mas aquilo que são minhas colocações, minhas opiniões, tem que ser criticadas. Eu não sou o dono da verdade, né? Mas eu ainda não tive esse retorno. Quer dizer, o livro, o trabalho de mestrado são 403 páginas. O livro nós reduzimos, são 340 páginas. Mas mesmo assim é muita coisa. Não dá para você pegar um livro de 340 páginas, ler em uma semana e sair discutindo por aí. Não é verdade? Então eu acredito que nos próximos meses deve surgir aí leitores, críticos, que vão naturalmente estar discutindo comigo esses diversos aspectos do meu livro, que são justamente as respostas a essas indagações que eu fiz aí. Doutor Chuca, o senhor, eu vou dar a palavra para o senhor para saber se o senhor mudou de opinião ouvindo tudo isso. Eu até tenho uma notícia para contar aqui ao nosso amigo Cesário, que papai era da comissão de construção da escola e parece que era membro se não me engano, era membro da diretoria da escola de farmácia. Não sei se você tem esses dados. E certa vez, isso é coisa que eu vou contar para você agora, certa vez eu questionei papai a respeito do fechamento da escola de farmácia, ele tinha alguma
notícia. E ele me disse que nessa época que a escola estava fechada, talvez logo pouco antes de 37, ele sabia que membros da comissão que controlava a escola de farmácia, ou eles, ou por intermédio deles, foram ao Rio de Janeiro, no Ministério da Educação, tirar informações a respeito das providências tomadas para voltar a escola a ser reconhecida. Mas que lá, no Ministério da Educação, pelo que eles informaram e pelo que eles viram, tornava-se impossível, porque as exigências eram tais que não tinha condições de cumprir todas as exigências que o Ministério da Educação queria. Então, no fim, acabaram desistindo. Eu não acredito que fosse vontade direta do presidente Getúlio Vargas, mas, às vezes, os subalternos são mais realistas que o rei, então, o Ministério da Educação pressionou bastante a esse respeito. Esse é o que eu posso informar a você, se você tiver confiança na informação. Bom, além dessa informação, tem várias outras para os telespectadores, portanto, não mudem de canal. Fiquem na TVI, o seu canal 21, porque é aqui que só dá Itapê, como se pode observar por essa pequena palha aí que nós demos aí para você, telespectador. Vamos para um rápido intervalo. Não se esqueça do 33734017, 33735295 e o nosso e-mail, telescópio@tvi21.com. Não se esqueça de não colocar acento na palavra telescópio, é e-mail, né? É um pai-bola aí, um intervalinho bem rápido, empresas que você tem que prestigiar, telespectador. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais novidade e mais a continuação desse bate-papo esplêndido que está tendo hoje. A gente vai e volta já já. Your feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Hey, hey. Quer andar de carro novo, amor? Vambora, vem comigo, sai de Chevrolet. Na hora, quer andar de carro novo, amor? Vambora, vem comigo, sai de Velmax, Chevrolet. a concessionária Chevrolet de Itapetininga e região. Seu objetivo é viver, crescer, se destacar. Nosso objetivo é te ver vencer, te preparar. Competência e tradição, estrutura e educação. Deixe seu sucesso em nossas mãos. Objetivo. Pão de Mel, a maior rede de supermercados da cidade. Em nossas lojas você encontra tudo que a sua casa precisa. Variedade em frutas, legumes e hortaliças, sempre frescos e selecionados. Trabalhamos com produtos das melhores marcas, açougue higienizado, funcionários especializados e carnes de qualidade comprovada. Pães doces e salgados. Aqui, o importante é você. Então, para sua comodidade, oferecemos 6 lojas em Itapetininga. Venha conhecer uma próxima de você. Atendimento especial com os menores preços é a garantia que você só encontra na Rede Pão e Mel. Siga a belinha dos preços baixos. Serralheria Brandi, grades, escadas em caracol, esquadrias de metal, suporte para ar-condicionado, portões basculante e de todos os tipos e modelos.
Serralheria Brandi, Avenida Doutor José de Almeida Carvalho, 183, Centro, em Itapetininga. Telefone 3273-1363. Faz parte de mim, faz parte de você. A confiança, a esperança, a ética, o respeito, os sonhos, desejos, conquistas, o sorriso de criança, a dignidade, o valor, vida, saúde. Unimed faz parte de mim, faz parte de você. E você? O que você vai ser quando eu crescer? O mundo tem jeito, e tem pelo menos 8. Os 8 jeitos de mudar o mundo. Acredite, governos, empresas, organizações sociais, cidadãos, nós podemos mudar nossa rua, nossa comunidade, nosso país, nosso mundo. Participe. Eu posso, você pode. TVI, Canal 21, Itapetininga. Aqui só dá Itapê. Horas e 38 minutos, o Telescópio está de volta. Para você que está sintonizando o Canal 21, o Faz Tarde, com certeza na sua TVI, onde só dá Itapê, nós produzimos programas que você não pode perder, são programas imperdíveis. Hoje não é diferente, que nós estamos com duas pessoas brilhantes aqui, Cesário Leonel e Valdomiro Benedito de Carvalho, que é conhecido por Chuca. Aliás, a primeira pergunta desse bloco, mas antes da pergunta, só um esclarecimento aos meus telespectadores, esse apresentador às vezes se ausenta aí, são compromissos profissionais, eu peço desculpa, nós estamos procurando programar aí a apresentação do Telescópio de uma forma que você, telespectador, seja o mais privilegiado, né? As segundas, quartas e sextas, com este que vos fala, e as terças e quintas vocês ficam com o Guilherme Hungria, salvo algum percalço aí no meio do caminho que nos obrigue a alterar essa agenda, mas via de regra será dessa forma como eu estou colocando. Agora a primeira pergunta desse bloco, Dr. Chuca, é o porquê desse apelido, Chuca? Bom, eu vou escrever porquê. Eu, quando era neném, como toda criança de braço, ainda hoje, o penteado é um chuquinha na cabeça aqui, normal. Ainda hoje existe esse costume de assentar o cabelo, pentear o cabelo das crianças, dos nenéns de braço, de fazer o chuquinha. Só que mamãe continuou isso por muito tempo e todo mundo me tratando de Chuquinha, Chuca. Esse apelido ficou até hoje. E de tal forma que eu já incorporei esse apelido ao meu nome. Já incorporou? Já incorporei. Tanto que às vezes eu escrevo no jornal aí na Folha de Itapetininga, eu assino lá Valdomiro Benedito Carvalho, entre parênteses, Chuca. Porque tem gente que me conhece por Chuca e não sabe meu nome exato. Como era antigamente, que eu tinha um grande amigo aqui, o Nhonhô Danel, famoso em Itapetininga, os mais antigos conhecem. Mas bem pouca gente sabia qual era o nome do Nhonhô Danel. E eu não me lembro mais qual era o nome do Nhonhô Danel. Então, o Chuca vem daí. E ainda hoje, mamãe usou tanto tempo, que meu cabelo não assenta aqui, nesse trecho aqui, não assenta. Quando ele cresce um pouco, ele fica em pé aqui. O senhor acha que é por causa disso? Mas não tem outra explicação, é só nesse setor aqui. Nem quando o senhor era aprovado na faculdade, raspava o cabelo, não havia meio... Nada, sempre volta espetada. Interessantíssimo isso. Bom, o senhor teve várias participações na vida pública aí, né? Foi presidente do Venâncio, digamos que isso possa representar uma grande publicidade, e também vereador, presidente da Câmara, né? Eu queria que o senhor contasse, vamos deixar o Venâncio para um capítulo à parte aí, eu queria que o senhor contasse como é que foi essa função desenvolvida, o que o senhor achou, quais foram
os frutos que o senhor colheu disso? Na Câmara Municipal? Na Câmara Municipal. Bom, eu tenho um certo orgulho do meu período de vereança, que dentre as leis que eu fiz, eu fui autor da lei que criou o plano diretor na cidade de Itapetininga. E esta época ainda as cidades do estado de São Paulo não possuíam uma lei do plano diretor, uma lei que determina como é que deve ser constituída a comissão para fazer o plano diretor. Não é uma lei que fez o plano diretor, uma lei que criou a comissão de plano diretor, obrigando a cidade a ter um plano diretor, como tem até hoje, e que determina e regulamenta o desenvolvimento da cidade. Posteriormente, até o Estado de São Paulo baixou uma determinação que, sem plano diretor, a cidade não recebe certos auxílios do governo do Estado. Mas acontece que um dia, vamos dizer, vamos por sequência, eu cheguei na Câmara, e a Câmara comumente, a parte de público era pouco. Mas um dia eu cheguei na Câmara um tanto atrasado, e tinha mais ou menos umas 200 alunos que eu notei lá, uniformizados, o pessoal da escola da Dona Zica Borba, que a gente chamava, a escolinha da Dona Zica Borba, que é hoje o ginásio Modesto Tavares de Lima, professores e tal. Eu entrei e vi aquela multidão, vamos dizer assim, na parte de público, encontrei logo com o Aristeu, e digo, o que é esse? O que significa esse povão todo aqui? Porque a Câmara funcionava, era pouca gente que assistia. Ele disse, olha, é uma mensagem do Aleixo, que está aí, doando a praça da Aparecida, o terreno da Praça da Aparecida, para a construção do ginásio da Zica, porque saiu a verba do governo estadual, foi publicado no Diário Oficial, e não tem o terreno, mas o terreno a prefeitura que tem que dar, e não tem terreno, e eu tenho uma mensagem do Aleixo, então, para doar a Praça da Aparecida. Disse, mas não pode, essa lei nós não podemos aprovar. A praça é bem de uso comum do povo, não é bem patrimonial da prefeitura. A prefeitura não pode dispor da praça, pode dispor do patrimônio dela. E nós não podemos aprovar isso. Bom, agora você fala com a Dona Zica, porque nós lavamos a mão aqui. Aí eu fui falar com a Dona Zica. E ela, assim, antes de eu falar, disse, Chuca e tal, olha, tem um voto, precisamos do seu voto aí e tal. Eu digo, tudo bem, Dona Zica. Só que eu sou contra a doação do terreno. Eu acho muito bom a verba para a construção da escola e tal. Mas não lá na praça. A praça é praça. Mas não pode e tal. Uma das professoras já entrou na conversa e disse, mas o senhor vai prejudicar 450 famílias aqui? Eu digo, olha, me desculpe, mas eu não vou prejudicar 450 famílias, porque tem 5.000 famílias que vêm participar da festa da Aparecida no fim do ano. Aqui é lugar de reunião grande, tradicional, tal. Na praça nós não podemos fazer. E tal, no fim, eu conversei com os outros vereadores lá e concordaram com a minha tese, que não era inconstitucional, inclusive. Aí foi retirado a mensagem do prefeito e voltou para o prefeito para novos estudos. Posteriormente, o Aleixo convidou a comissão do plano diretor, que eu fazia parte, porque eu fui autor da lei, e mais outros vereadores e o pessoal da comissão do plano diretor, que fazia parte delegacia de ensino, delegacia de polícia, delegacia de agricultura, autoridades, todos aí. Então, foi uma reunião no gabinete do Aleixo,
E o pessoal lá disse, olha, então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Já não pode ser lá no Lago da Aparecida, na Praça da Aparecida, mas nós temos que arrumar um terreno. Mas daí quem fazia parte também do pessoal que estava presente era o representante da Cipal, o Mourão. Disse, não, mas eu tenho uma solução. Nós da Cipal vamos doar aquela praça que tem na Nova Aparecida, uma praça circular lá, e pode doar, pode construir o grupo lá, o colégio da dona. Eu digo, mas não vai resolver nada. Primeiro, a Cipal já loteou, fez o loteamento. Ela já doou a praça para a prefeitura. A prefeitura não pode doar a praça, nem a Cipal é dona para doar. Então, enfim, ficou uma conversa meio sem solução. Então resolveram me nomear responsável para achar o terreno. Como eu disse, você criou o problema, agora você resolve. E eu, saí a campo aí para ver onde seria o terreno. No fim eu descobri, depois de passado um tempo, alguém me informou que ali onde faz a romaria da Aparecida, é tudo de propriedade do Bispado de Sorocaba, de Itu. Fui eu atrás do bispo de Itu e ele deu uma área de terreno onde hoje faz a festa da Aparecida, lá tem a romaria da Aparecida naquela esquina. Não, perdão, ele deu a área onde é hoje a escola Modesto Tavares de Lima. Mas a dona Zica não queria aceitar, ela queria aqui onde é a romaria que tem ali que usa hoje. Aí precisei convencer a dona Zica que não dava, que ali é vento sul, tem muita poluição e tal. Caro custou que ela aceitasse aquele terreno. Mas, graças a Deus, salvei Deu certo. A Praça da Aparecida, que está aí até hoje, muito bem cuidado. E muito bem cuidada. Quem é que não conhece a Praça da Aparecida? Quem é que não frequenta o horto religioso, né? Mas vamos lembrar os nossos telespectadores do 33734017, 33735295 e o e-mail telescópio@tvi21.com. Seu Chuca, eu queria que o senhor me dissesse, dentro dessa experiência da política aí, o que o senhor acha da política hoje? Da política local, principalmente, porque a política estadual e federal, acho que para nós não vem tanto ao caso, né? Mas vem ao caso discutir prefeito, vice-prefeito. Eu queria que o senhor comentasse quais são as principais diferenças, se o senhor vê com bons olhos ou vê, às vezes, até meio pessimista, o que hoje a gente enfrenta na política. Olha, quanto à política local, eu acho que, primeiro, eu estou afastado de política já faz tempo. Então, não participo de nenhum partido político, nem reuniões políticas, nada, e vejo isso apenas como um eleitor. Mas eu tenho opinião de que Itapetininga já perdeu, há alguns anos atrás, uma oportunidade rara de uma união política em que podia eleger um deputado, talvez um deputado federal, se houvesse essa união, e o prefeito. Tudo isso trazendo progresso para Itapetininga. Então, o resultado é que hoje nós não temos nenhum deputado presente na Assembleia que possa lutar para conquistas itapetininganas. Inclusive, acabamos perdendo nessa escola que foi para a faculdade que foi para Itapeva, por causa que Itapeva tinha a deputada do PSDB e nós não tínhamos ninguém que lutasse por Itapetininga. E eu acho que aqui Itapetininga está havendo muita rivalidade, devia ter mais união. Inclusive os atuais políticos, ex-prefeito, prefeito, vice-prefeito, vereadores, já foram quase todos do mesmo partido. Então, era só ter um pouco mais de tolerância. Eu estou vendo que o senhor está afastado, mas está acompanhando, hein? Não, acompanhando, eu
sempre acompanho. Eu sempre acompanho a política, mas não estou participando. Mas eu acho que se houvesse uma união maior em Itapetininga, nós conquistaríamos aqui, além da prefeitura, um deputado estadual e até um federal, como já teve aqui, ocasião de... Cesário, você acompanha a política também? Está satisfeito com o nosso quadro político? Acompanhou as eleições aí? Qual o seu parecer de tudo isso? Acompanho, sem dúvida. Eu acho que todo brasileiro deve se interessar por política, né? E aqui em Itapetininga, eu apoiei o Roberto Ramalho, o que significa dizer que eu não estava tão contente assim não estou, inclusive, tão contente assim com a atual administração. Fiz algumas reuniões, participei de algumas reuniões com o Roberto Ramalho, né? E a gente acredita, põe fé, que ele vai fazer uma administração mais voltada ao elemento humano. Inclusive aqui mesmo nesse programa eu já tive a oportunidade de falar que eu não tenho grandes críticas à administração atual. O problema é que a administração atual, na minha opinião, ela se preocupou com a estrutura, né? Estrutura básica, que seria o material, o concreto, né? E que é indispensável para que haja o desenvolvimento da cidade. Mas ao se preocupar com a estrutura, na minha opinião também, a atual administração acabou se esquecendo do elemento humano, né? Então, o meu posicionamento a favor do Roberto Ramalho é justamente em função disso, de que eu acredito que haja agora essa necessidade de você estar investindo mais no elemento humano e não na infraestrutura, não no concreto, na base. Né? Você está otimista para a nova administração, então? Olha, eu estou otimista, embora eu esteja impaciente, porque o Roberto Ramalho ainda não anunciou o secretariado, e ele deve ter os motivos, é claro, mas a gente fica sempre com aquele suspense, né? Quem é que vai ser o secretário desta pasta, daquela pasta? Quer dizer, eu acho que essa... não seria indecisão, mas essa falta de colocação do Roberto Ramalho a respeito do seu secretário está deixando muita gente angustiada, né? Porque você fica prevendo como será a administração em função do secretariado, né? E eu tenho essa curiosidade de saber como é que vai ser o secretariado para poder projetar, então, a real administração do Roberto Ramalho. Mas, de qualquer maneira, a gente confia nele, uma pessoa íntegra, honesta, né? Então a gente espera que realmente a gestão dele seja uma gestão voltada para áreas humanas e que é o que Itapetininga precisa. Eu acredito, não sei, mas eu acredito que essa não divulgação ainda de equipe de governo talvez se deva ao embate que os adversários insistem em dar continuidade, né? Mas, enfim, deixo para ele essa resposta aí. Não tenho certeza se estou falando certo. Bom, 33734017, 33735295 e o e-mail telescópio@tvi21.com. Disse certo, sim. Com certeza, agora 12 horas e 55 minutos. Eu iria chamar um intervalo, mas antes eu vou perguntar para o Dr. Chuca se ele concorda com essa afirmação de que todo cidadão deveria se interessar por política. Inclusive já foi dito aqui no programa que por um dos nossos convidados, eu até não tenho por que não dizer o nome, que foi o Dr. René, brilhante advogado também, ele acredita que todos nós deveríamos inclusive estar filiados a um partido, não apenas participar, né, com um certo acompanhamento, mas principalmente se filiar a partido político. O senhor acredita nisso também? O senhor disse que não está filiado a nenhum partido. Isso tem um motivo, uma razão de ser? O senhor não pretende mais para frente se filiar? O que o senhor pensa disso aí? Não. Primeiro, eu já estou mais para lá do que para cá. Então, já tive a minha fase de participação política. Agora eu deixo para os mais jovens, como você, como que o Cesário, participarem e lutarem para o bem de Itapetininga, nossa terra, esse Brasil todo. Mas eu acho que todo mundo deve participar da política. Não digo filiado ao partido, porque a filiação partidária dá uma obrigação de você, às vezes, defender o partido em todas as questões e isso não tem partido que seja infalível.
Então é mais fácil você participar da política como torcedor de certas ideias, mas sempre participando, julgando os candidatos e votando. Eu voto até hoje, embora não seja mais obrigado. Mas os partidos, eu discordo do senhor no seguinte: eu acho que é possível você ser filiado a um partido e discordar do seu partido. A gente vê uma situação de democracia flor da pele quando vê o PT no poder, chegou aonde queria, onde mais desejava, né, que é ocupando hoje aí a presidência da República, e enfrenta a oposição dentro do próprio partido. O senhor não pensa dessa forma? Mas depois de solucionar a ideia, todos têm que acompanhar o partido. Ou senão sai do partido. Então eu acho mais fácil você pode discordar das ideias dentro do partido, mas depois que houver uma reunião em que todos decidem que o caminho tem que ser aquele, se você discordar, você está criando problema lá. Então é mais fácil você discordar de fora, a não ser com o voto. O que o levou à política, doutor Chuca? O senhor já tinha, o pai do senhor já era político? Bom, o papai era prefeito, né? Então ele saiu prefeito e o pessoal da política insistiu para candidatar e tal. Perdi a primeira eleição, inclusive, né? Mas eu sempre achei que todos aqueles que gostam da sua comunidade, do seu país, se pudesse candidatar, esses têm que se candidatar, porque se você não candidata, às vezes elementos que não têm capacidade ocupam o lugar para ser votado e se elege. Então, você às vezes dá oportunidade para quem não merece ocupar um lugar de destaque, quando o outro pode ocupar melhor que aquele. Eu sou inclusive, contra o pagamento de subsídios a vereadores. Eu acho que eu fui da época que o vereador não ganhava nada, sem demérito à nova Câmara, as câmaras atuais, vamos dizer assim, havia uma melhor seleção antigamente, porque só quem queria mesmo pugnar para o progresso da cidade se candidatava. E hoje, às vezes, o sujeito candidato para interesse próprio só. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que no máximo que poderia haver seria um reembolso de despesas, no máximo, mas não nos patamares. Hoje você vê vereador tendo como profissão a política, vive disso, constrói casa, compra carros, né? Faz a vida em cima disso. Isso me preocupa também. Eu vou fazer uma pergunta polêmica para os dois. Nós temos um minutinho antes de chamar o intervalo, uma pergunta polêmica para os dois. Melhor prefeito de Itapetininga, na opinião do senhor, quem foi? Tiveram prefeitos bons aí, maus. No momento assim, eu acho que o Tardelli e o Barbará foram muito bons. Em qual das gestões? Ambos foram 2 vezes prefeitos? Nas duas vezes. Duas. Houve continuação da administração. Cesário, melhor prefeito de Itapetininga? Eu acho muito difícil dizer qual foi o melhor prefeito, viu, Fábio? Porque analisando historicamente, né, a passagem dos prefeitos, eu acho que cada um deles teve o seu mérito em determinadas áreas, na verdade. O Aleixo, por exemplo, na minha opinião, ele, na primeira gestão dele, teve uma parte da gestão que foi extraordinária. O Tardelli, quando solucionou o problema das enchentes aqui no centro, o Barbará com a infraestrutura, entendeu? O próprio Darcy Vieira, quando trouxe energia para Itapetininga, você entendeu? Eu acho que cada prefeito, a seu tempo, a sua maneira, vamos dizer assim, teve o mérito, teve uma participação fantástica. Então, eu não conseguiria dizer qual foi o melhor. Nós podemos apontar, talvez, a gestão de cada um deles, que teve de melhor. Não, o pior eu também acho que a gente não deveria estar apontando o pior. Olha, aqui nós podemos falar mal de qualquer pessoa, menos do Aleixo. Cai a força, rapaz, quando fala mal do Aleixo, não sei porquê, acho que a produção desliga lá. Brincadeira.
Mas o pior, realmente, não tem por que se apontar, né? Eu acho que o legal é apontar o melhor, mas prossiga. Agora, eu queria só esclarecer uma coisa, Fábio. Quando eu falei que todo cidadão deve, né, participar ativamente da política, eu não quis dizer necessariamente da política partidária. Então eu concordo com o que o Chuca falou aqui, porque é complicado quando você se filia a um partido, você praticamente cria barreiras com relação a uma série de atividades, porque quando você quer desenvolver aquela atividade, de repente a pessoa que coordena a atividade é de outro partido, que não está coligado ao seu, não tem a mesma linha de pensamento. Então você já encontra barreira, é complicado. Agora a participação tem que ser feita nesse aspecto, por exemplo, que aconteceu agora aqui em Itapetininga, do orçamento nosso, né? Que houve uma discussão, tudo. Mas se você imaginar que Itapetininga tem 130 mil habitantes e que as pessoas que se envolveram nessa discussão talvez não tenha chegado aí a 500 pessoas, foi uma participação irrisória, né? Eu acho que devia haver uma participação mais intensa das pessoas nesses momentos de decisão política. É isso que eu acho também, penso. Né? Tenho certeza de que você está com a razão, porque afinal de contas o orçamento diz respeito à comunidade, né, à coletividade. Bom, está na hora de chamar um rápido intervalinho aí. Eu lembro os nossos telefones, 3373-4017, 3373-5295, e-mail telescópio@tvi21.com. E lembro que os nossos telespectadores devem assistir à nossa programação, que nós estamos com programas espetaculares, como foi, por exemplo, o programa de ontem com o deputado Panu, Berlinda. Além desse programa, programas esportivos para você, programas de clipes musicais, enfim, tudo imperdível, né, para que você fique ligado na sua cidade, aqui na sua TVI, só dá Itapê. A gente vai para um rápido break, então no próximo bloco vamos dar notícias do futebol, vamos comentar um pouquinho o Campeonato Brasileiro e falar principalmente sobre o Clube Venâncio Aires. A gente vai e volta em breve. Agora no canal 21, Esporte e Vida, trazendo convidados que fazem e fizeram o esporte na cidade e região. Estaremos toda sexta-feira, às 21h30, ao vivo, e contamos com a sua participação aqui no canal 21. Nós queremos você conosco. Pão de Mel, a maior rede de supermercados da cidade. Em nossas lojas você encontra tudo que a sua casa precisa. Variedade em frutas, legumes e hortaliças, sempre frescos e selecionados. Trabalhamos com produtos das melhores marcas, açougue higienizado, funcionários especializados e carnes de qualidade comprovada. Pães doces e salgados. Aqui, o importante é você. Então, para sua comodidade, oferecemos 6 lojas em Itapetininga. Venha conhecer uma próxima de você. Atendimento especial com os menores preços é a garantia que você só encontra na Rede Pão e Mel. Siga a belinha dos preços baixos. O programa Berlinda será apresentado pela TVI todas as semanas, aos domingos, a partir das 20h30. Será ao vivo, para que a senhora telespectadora, para que o senhor telespectador possa enviar perguntas às pessoas que estarão na Berlinda da nossa cidade. Car Auto Store, 26 anos de tradição em Itapetininga. Compra, venda, locação de veículos. Veículos novos e usados, multimarcas, motos, veículos com garantia, taxa de financiamento especial, financiamento em até 48 meses. Pegamos seu carro usado em qualquer estado. Car Auto Store, Rua Salvador de Oliveira Leme, 51 Centro. Fone 15 3273 4004.
Comercial Peixoto, elétrica, hidráulica, ferramentas, atendimento, qualidade com os melhores preços da região. Comprove 3271-2525. Comercial Peixoto, Avenida Doutor Roberto 433 em Itapetininga. Seu objetivo é viver, crescer, se destacar. Nosso objetivo é te ver vencer, te preparar. Competência e tradição, estrutura e educação. Deixe seu sucesso em nossas mãos. Objetivo TVI, Canal 21, Itapetininga. Aqui só dá Itapê. Horas e 8 minutos, o Telescópio está de volta, a sua TVI, o seu Canal 21. Não perca, telespectador, nenhum programa, todos especialmente voltados para você. Você pode participar através do 3373-4017, 3373-5295 ou o e-mail telescopio@tvi21.com. Telescópio, eu lembro aos senhores telespectadores, um oferecimento Rede Pão de Mel de Supermercados e Colégio Objetivo. Doutor Chuca, o senhor se mostrou uma pessoa muito inteligente aí no nosso bate-papo. O senhor torce para qual time? Eu sou corintiano desde que nasci. Ah, mas então está explicado. Ah, sim, agora eu entendi tudo. Já dizia uma frase, né? Tiradentes foi um bom guerreiro, Rui Barbosa um bom baiano, mas para ser bom esportista tem que ser corintiano. Então. E o nosso amigo Cesário é santista, né? Eu era antigamente. Quando o Pelé jogava, eu torcia para o Santos. Hoje, torço para o Brasil nas Copas do Mundo. Tá certo. Tem que... Bom, o Brasil sempre tem que torcer, né? Não tem jeito. Mas eu vou começar homenageando o Dr. Chuca, eu vou começar dando uma notícia do Corinthians. E o título dela, lembrando que a fonte é o site pelé.net. Tite, estamos no caminho certo. Esse é o título da notícia, da manchete, né? O Corinthians conquistou contra o Cruzeiro nesse domingo à tarde sua 11ª vitória pela contagem mínima no Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time alvinegro saiu aos 43 do segundo tempo. Sempre sofrido, né? Eu não sei se o senhor sofreu muito nessa longa vida, mas olha, eu vou te contar. Já estou calejado. Rosinei foi o autor do gol. O resultado fez Tite, que é o técnico corintiano, destacar o forte poder de marcação da sua equipe. Hoje a equipe voltou a ter a característica de marcação. Esse é o nosso ponto forte. Marcamos bem e tivemos luta. Faltou finalização, mas fomos bem. Fecha aspas, frase do Tite. Sobre a possibilidade de conquistar uma vaga na Sul-Americana, Tite mostrou-se confiante e deu ênfase à campanha do Corinthians no Brasileiro. O nosso grupo foi reformulado dentro da competição e já está com 65 pontos. Estamos muito perto de uma vaga na Sul-Americana. Vai perguntar para os quase 10 times que estão lutando contra o rebaixamento se isso é pouco, desabafou o Tite. Parabéns ao Tite, brilhante campanha, o Corinthians sempre marcando presença, um time de garra, de luta, e a partir de hoje esse apresentador vai incluir nas notícias, além de Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, também notícias do Atlético Paranaense, afinal de contas vem se mostrando aí o líder, né, várias rodadas mantendo a liderança, pode até via não ser o campeão, mas já mostrou um time de muito sucesso, né, com certeza. Vamos à notícia do Santos para homenagear o nosso colega Cesário. No Sul, Peixe ignora ausências e vence. O Santos superou os desfalques sem Robinho, Elano, Paulo César e Léo, que só jogou até os 40 do primeiro tempo. O clube paulista venceu o Curitiba por 1-0 nesse domingo no estádio Couto Pereira. Com isso, o Santos, do técnico Luxemburgo, segue na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Afinal, com 79 pontos, assegura sua segunda colocação. Segue atrás, então, do líder Atlético Paranaense, que tem 81.
O Santos tem 4 rodadas para descontar essa diferença em relação ao clube paranaense. Na reta final, o Campeonato Brasileiro segue indefinido. Com certeza, né? 81-79 é uma briga bem disputada ali pelo título, né? Faltam só 4 rodadas, dariam 12 pontos. Tem muita chance aí do seu Santos reverter, hein, Cesário? Muita chance. 2 pontos de diferença. 2 pontos de diferença, tá bem fácil, né? Vamos ao Palmeiras do Guilherme. Palmeirinhas joga mal e perde do Guarani. Muito se falou que entre os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, o caminho mais fácil era do Palmeiras. Só que o time começou mal essa trajetória. Sábado, em pleno Parque Antártica, foi superado em 2-0 pelo Guarani. Com isso, permanece com 74 pontos, perde a oportunidade de voltar ao grupo de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Permanece na 4ª posição e só pode ser ultrapassado pelo São Paulo no domingo. A derrota interrompe uma série extremamente favorável ao Palmeiras. Antes de jogar com o Guarani, a equipe de Estevan Soares ostentava 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Eu lamento muito, Guilherme, você que deve estar aí nos nossos estúdios. Infelizmente, o Palmeiras vem se mostrando um time de 2ª divisão. São Paulo passeia e pula para 3º. São Paulo voltou à zona de classificação para a Copa Libertadores de 2005. Sem muito se esforçar, o tricolor paulista bateu o Juventude por 4-0 na noite desse domingo. A partida foi no Morumbi, teve como autores dos gols atacantes Márcio e Diego Tardelli, além do meia Souza 2 vezes marcando. Com 75 pontos, o time de Emerson Leão foi beneficiado pela derrota do Palmeiras para o Guarani e do São Caetano para o Internacional. Aliás, o São Caetano, que eu estava botando uma fé, no fim perdeu para o Internacional. Coisa interessante. Desse modo, o time ultrapassou os rivais, chegou à 3ª posição. Mas mesmo com esses 3 pontos, o São Paulo possui poucas chances de conquistar o título, haja visto que só faltam 4 rodadas para o fim e há uma distância em relação ao líder Atlético Paranaense, que é de 6 pontos. Antes de falar a notícia do Atlético, eu vou até comentar a classificação aqui. O Atlético, então, segue com 81 pontos ganhos, o Santos com 79, o São Paulo com 75, 6 pontos atrás do Atlético, o que torna difícil ultrapassar, com certeza. São Caetano em 4º lugar, com 74 pontos, Palmeiras em 5º com 74 também, Goiás em 6º, Juventude em 7º e o glorioso e todo-poderoso Corinthians com 65 muito bem conquistados pontos, né? E é o clube, eu faço questão de lembrar, dentre esses 4 clubes paulistas que a gente costuma noticiar, o Corinthians é o time que todo ano vem sendo campeão, né? 2003, 2002, 2001, 2004, não acabou ainda, afinal de contas. Tem mais campeonato. Bom, a notícia do Atlético, que vem se mostrando o nosso líder, é de que venceu e mantém a liderança. Um grande resultado foi rumo ao título brasileiro 2004, na tarde desse domingo, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Ganhou de 3-2 da Ponte Preta, manteve a liderança com 81 pontos, restam 4 rodadas. E o Washington marcou 2 vezes, agora é o maior artilheiro em um só campeonato brasileiro. Parabéns ao Washington, que vem se mostrando um grande atacante, 32 gols. Além dele, Marinho e Alexandro 2 vezes completaram o placar. A notícia é boa. Esse último bloco agora, vamos deixar o futebol de lado um pouquinho, está bem noticiado aí o futebol. Vamos falar do Clube Venâncio. Desculpa. O senhor foi presidente de 1964 até 1974, elegeu-se 5 vezes consecutiva, construiu a parte nova da sede social, ampliou o conjunto em 2/3, promoveu festividades enriquecidas por artistas de renome nacional e foi presidente do Conselho de Administração por 4 anos. Bom, nós temos aí 14 anos, pelo menos, de Clube Venâncio Aires. Como é que foi essa sua presença na diretoria do Clube Venâncio Aires? Queria que o senhor contasse como é que começou, o que o fez se interessar pelo clube. Conta um pouquinho disso para nós. Eu estou hoje com a tosse. Bom,
Eu me candidatei a presidente do Clube Venâncio Aires. Vou contar um segredo. Que eu era muito amigo do senhor José Messias, que era secretário perpétuo do Clube Venâncio Aires. Já vinha de várias diretorias sendo secretário. Mudava o presidente, mudava os outros diretores, mas o senhor José Messias sempre continuava e era uma pessoa muito acessível, muito educada, muito culta, e era muito amigo meu e eu, vamos dizer assim, sempre apoiava o Sr. José Messias nas eleições. Mas quando foi essa eleição que eu me candidatei, aconteceu que já tinham dois candidatos, mais ou menos com uma campanha prévia, adiantada, que era o Oswaldo Guarnieri de Lara e o Benedito Moreno. Benedito Moreno era tesoureiro da chapa do senhor João Acácio Leite. O senhor João Acácio não ia se candidatar, então cedeu lugar para o Benedito Moreno, e o Benedito Moreno resolveu lançar para a reeleição quase todos os membros da diretoria, exceto o senhor Zé Messias. Eu achei que aquilo era uma injustiça. E conversando com o Zé Messias, e digo, mas como é que você vai ficar fora? Precisa você continuar aí na secretaria, sempre foi secretário. Enfim, o começo foi esse. E no fim eu me candidatei e coloquei o senhor Zé Messias como primeiro secretário para que continuasse lá, e eu também, enfim. E depois de uma eleição renhida eu consegui ser eleito. E posteriormente eu fui reeleito mais 5 vezes. Durante esse tempo eu providenciei a ampliação da sede social, que estava a requerer há muito tempo. A ampliação, o salão era muito pequeno, não dava mais os carnavais, aquilo ficava super lotado. Então eu achei de ampliar o salão em mais 2/3. Para que esse projeto fosse realizado, eu precisava, sem sombra de dúvida, adquirir um terreno encravado, que chamava o terreno encravado, que era uma barbearia que tinha entre a esquina, que hoje é o Senadinho, e a parte velha do clube. E o terreno era de propriedade de 2 herdeiros do fundador do Clube Venâncio Aires, que agora me foge a memória. Mas eles não queriam vender para o Clube Venâncio. Eles queriam vender para qualquer um, menos para o clube. Agora, coincidiu que, nessa época, eu era presidente do clube, era vereador e era advogado. Então, essas 3 condições me fortaleceram para pressionar os 2 herdeiros a venderem para o clube. Mas eles não queriam de espécie alguma. Primeiro, eles tentaram vender o imóvel, já estava quase consumada a venda. Quando eu procurei lá o comprador, e junto com a professora Juliana Fabiano Alves, que também era vereadora, convenci a vereadora Fabiano Alves, que era o projeto dela fazer uma biblioteca municipal. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, se a prefeitura desapropriar o terreno, esse terreno encravado, eu do Clube Venâncio Aires construímos um prédio aqui que a prefeitura fica com o térreo para a biblioteca e a parte de cima dá para fazer o clube usar como salão em ampliação que nós estamos desejando. E assim eu pude pressionar os proprietários do terreno. Digo, olha, se vocês não venderem para o clube, isso aqui vai ser desapropriado, vocês não vão vender para ninguém mais, senão não tem mais jeito. Aí, em último caso, eu consegui que eles vendessem para o Clube Nacional, mas não queriam de espécie alguma. Aí eu fiz essa reforma,
Reformei a piscina que tinha no clube, que era muito funda, tinha 4 metros. Ela só podia ser usada uma quinta parte, que era a parte rasa. Aí eu deixei tudo com 1,40 m e ela posteriormente pode ser usada para pôr todos lá. E a sala, e o salão foi aumentado bastante. Fiz toda essa reforma. A reforma do salão, eu demoli o salão velho na quarta-feira de cinza. E no dia 26 de dezembro inaugurei o novo salão. Não demorou 8 meses. Puxa, rápido, hein? Mas o clube tinha uma média de quantos sócios? Uns 2.000 sócios, mais ou menos, mas com remido e tudo. Sempre foi. Mas eu fiz uma espécie de um empréstimo aos sócios de 1.000 cruzeiros naquele tempo. Então, pagavam uma mensalidade, eu tive uma arrecadação maior, pude completar a reforma do clube e tive o apoio do então deputado Ciro Albuquerque, que conseguimos um empréstimo na Caixa Econômica Estadual e com esse dinheiro eu fiz o salão e paguei a Caixa. Cesário, Venâncio Aires tem um papel fundamental na história de Itapetininga ou não? O clube Venâncio Aires? Venâncio Aires, com certeza, a pessoa de Venâncio Aires, mas o clube era um trampolim, segundo algumas pessoas, o presidente do clube para ser prefeito, né? Você conseguiu constatar isso nas suas pesquisas? Não, para falar a verdade, o meu trabalho estava bem centrado sobre a escola de farmácia e odontologia, então eu não me preocupei em pesquisar, por exemplo, o Clube Venâncio Aires, né? Mas isso deve ter vindo gratuitamente para você, né? Vem, alguma informação vem, mesmo porque eu tive, por exemplo, na Assembleia Legislativa, para pesquisar discursos do Júlio Prestes e outros políticos a respeito da escola de farmácia. E quem eu encontrei na Assembleia Legislativa, nos anais da Assembleia Legislativa, foram os discursos do Venâncio Aires. Então, eu acho que o Venâncio Aires ele tem que ser muito mais comemorado aqui em Itapetininga. Se você tiver em mãos os anais da Assembleia Legislativa, né, da época em que o Venâncio Aires foi deputado, você percebe que não havia uma única sessão sequer que ele não fizesse um discurso. Você entendeu? Então, ele era uma pessoa dinâmica, sabia muito bem o que estava falando. E naquela época o Brasil vivia o império e ele era republicano, né? Mas os discursos mostram uma pessoa que, na minha opinião, está se acabando, né? Nós não temos mais personalidades ao nível dele, você entendeu? Quer dizer, por isso é que eu acho que ele devia ser muito mais comemorado, devia ser muito mais pesquisado e muito mais comemorado do que é hoje. Venâncio Aires. Agora, o clube em si, Fábio, o que eu entendo do Clube Venâncio Aires, eu acho que ele é uma instituição importantíssima na cidade, né? Faz parte da nossa história, da nossa tradição. O Venâncio Aires surgiu de uma sala de leitura, não é verdade? Quer dizer, então ele mostra bem a nossa origem intelectual, acadêmica, né? Eu acho que o Clube Venâncio Aires também devia ser mais comemorado por Itapetininga. O senhor frequenta... Desculpe, pode... Para contar uma questão que o clube era tão importante na sociedade itapetiningana, teve uma época, não me lembro agora exatamente a data, mas que houve uma disputa muito grande entre 2 candidatos a presidente do clube. 2 alas, uma a favor de um, outra a favor de outro, mas para evitar, vamos dizer assim, uma quebra de unidade no clube, a solução foi trazer o coronel Fernando Prestes, que era presidente do Estado, para se candidatar a presidente do Clube Venâncio Aires. E ele, então, foi candidato único e ganhou a eleição. Então, uma ocasião, essa história do Venâncio tem que era presidente do Clube de Venâncio Aires ou presidente do Estado. Tão importante que é. O senhor chegou a disputar alguma eleição bastante calorosa, bem disputada? Não disputei. A primeira eleição foi disputadíssima. Mas depois, como eu estava fazendo salão, fiz o salão, o pessoal confiou em mim. Apoiava. E fui candidato único nas outras 4 eleições. Aí, depois de 10 anos, eu resolvi, por
consciência própria, achei que estava ficando uma questão única lá. Eu digo, olha, vou me afastar, eu posso aceitar ser do conselho, mas algum diretor tem que aceitar ser presidente candidato, porque não vai ter também uma oposição. Fiz uma reunião, perguntei um por um, está aí vivo ainda o Eduardo de Souza, que era meu vice na ocasião. Aceita? Não, não aceita. A PIN não aceita. Todos eles lembram, ninguém queria aceitar. Ah, você tem que continuar. Eu digo, olha, eu não vou continuar. Noutra reunião fiz a mesma proposta, ninguém quis. Na terceira reunião, digo, olha, o clube vai ficar sem presidente, porque eu vou sair mesmo, vocês não estão acreditando, eu vou sair. Aí, nesta altura, aí eu lembro, diz, bom, se é assim mesmo, o senhor não quer mesmo, eu me candidato. Eu digo, então, aí é candidato. Forme a sua diretoria, então, se você quiser, eu posso continuar como no conselho, para não estar pressionando. O senhor já estava meio cansadão de continuar? Não, eu achei que eu estava caindo na rotina. E isso aqui tem que ser uma coisa dinâmica, não pode ficar muito tempo. Eu sou contra a permanência do Kalush, mas ele já está com 12 anos, vai fazer 12 anos, eu digo, está na rotina. Era essa a minha outra pergunta. Eu ia perguntar se o senhor frequenta o clube e se está satisfeito com a administração do... Não, eu estou satisfeito, mas eu acho que agora é hora de mudar. Porque senão cai na rotina. Não tenho nada contra o Kalush, acho ele um bom presidente, tanto que continuou tanto tempo lá, mas está pegando a rotina e você tem que mudar, é uma coisa dinâmica. O clube não é uma coisa que seja sempre um negócio só. Por isso que eu saí, inclusive. Porque eu quis sair mesmo. Tá certo. Bom, nós estamos chegando no final, o horário se esgotou. Eu queria passar a palavra aos dois, agradecer muito a presença dos dois. Eu espero que o senhor volte aqui, nós temos sempre situações, né? O Cesário sabe bem disso. O lançamento de um livro, de repente, algum acontecimento histórico na cidade. Com certeza, ambos nos darão muita alegria se voltarem ao programa. Eu queria passar então a bola para vocês fazerem as considerações finais aí. Bom, eu de minha parte me sinto lisonjeado bastante por ter sido escolhido e acredito que o Cesário também da mesma forma, porque é uma grande coisa você ser escolhido. A gente não está fazendo isso para aparecer, mas se vocês acharam por bem me trazer aqui, eu fico super agradecido, lisonjeado e aproveito a oportunidade para cumprimentar mais uma vez o Canal 21 pelo grande trabalho que ele está fazendo, porque vocês tratam sempre de Itapetininga. E Itapetininga, para mim, abaixo do Brasil, é Itapetininga ou na mesma categoria, vamos dizer assim. Então, mais uma vez, eu é que cumprimento os senhores e os telespectadores que estão bem servidos na história de Itapetininga. Cesário. Eu novamente quero agradecer o convite que me foi feito para participar do programa. É sempre uma satisfação tremenda poder estar aqui conversando com vocês da TVI, com os telespectadores. Quero de novo parabenizar a equipe da TVI. Eu acredito que, inclusive, em especial, esse programa do Hélio Rubens, o Berlinda, ele foi um presente para Itapetininga, né? Surgiu justamente na época do aniversário da cidade. E é um programa interativo, aliás, todos os programas da TVI são interativos, os telespectadores podem participar através de telefone, através de e-mail, e eu acho que vocês estão desenvolvendo um trabalho que é, antes de tudo, um trabalho de cidadania, né? E outra coisa importante é a postura ética que vocês têm, né? Profissionalismo. Eu acho que é exemplo para todo mundo, vocês estão realmente de parabéns, eu só tenho que agradecer de poder participar do programa de vocês aqui. Muito obrigado. Ok, alegria nossa, ambos, como eu disse, eu repito, estão convidados. O senhor tem que ficar mais lisonjeado ainda, Dr. Chuca, porque com certeza vai voltar a participar do nosso programa. Muito obrigado aos dois. Telespectadores da TVI, o programa Telescópio vai se encerrando por aqui, mas você fica ligado no seu canal 21, temos pick-up durante a tarde, temos a reprise de programas durante a noite aí, o próprio Telescópio, você pode assistir outra vez, você está pegando pela metade, né?
à noite nós temos a reprise e todos os programas da nossa grade de programação são reprisados. Portanto, fique atento, assista a TVI, porque é aqui que só dá Itapê. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.